Olá, bom dia, tudo bem? Estamos aqui de volta para dar sequência ao estudo da lição da Escola Sabatina. Hoje, segunda-feira, dia 19, o tema da lição de hoje sobre o Monte Sião. E diz assim, em Apocalipse 14, o povo de Deus está em pé no Monte Sião, que ficava a oeste da cidade velha, a Jerusalém atual, e era considerado o assento do trono de Deus, que representava sua presença entre seu povo. Com o tempo, o Monte Moriá, por ser o monte do templo, também passou a ser chamado de Monte Sião. A importante descrição do remanescente dos últimos dias, Apocalipse 14, é apresentada usando a linguagem do santuário, como acontece na maioria das cenas principais do Apocalipse. Graças ao Cordeiro, o povo de Deus está em seu santo monte. E eu quero ler aqui, quando fala a respeito do capítulo 14, falando do povo do trono de Deus, do povo no Monte Sião. Aqui no capítulo 14 diz assim: Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas, como tangem a sua harpa. Quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos 4 anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão 144.000 que foram comprados da terra. São estes os que não se maculam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Aqui faz uma pergunta, né? Quer dizer, não faz uma pergunta aqui, está falando a respeito dos que estarão com o Senhor no Monte Sião. E a lição faz um paralelo dessa passagem aqui do livro do Apocalipse com uma pergunta que está aqui no livro dos Salmos, que aliás é o tema da lição dessa semana, né? Nos Salmos, parte 1. E aqui nos Salmos, no capítulo 15, diz assim: Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? E aqui o salmista ainda diz: O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Quando a gente, aqui também tem a sugestão para lermos o capítulo 24, não vou ler para o vídeo não ficar muito longo, mas vem na mesma linha aqui do capítulo 15, falando a respeito dos que habitarão com o Senhor no Monte Sião. E a gente percebe que essas características todas são bem difíceis para a gente estar cumprindo e sendo assim, de fato, tendo todas as características faladas ali. Seria o ideal? Com certeza. Seria o ideal para cada um de nós que fôssemos irrepreensíveis sempre, assim como diz o livro dos Salmos. Mas, como a lição também diz aqui, estar à altura da descrição dos que podem entrar na presença de Deus, conforme vemos nesses salmos, é uma tarefa difícil para pecadores. Quem pode dizer honestamente que sempre vive com integridade? Ou que sempre, de coração, fala a verdade, como diz em Salmos, capítulo 15, que eu acabei de ler? Ninguém pode dizer que não será jamais abalado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a verdade não está em nós, como diz lá em 1 João capítulo 1, verso 8. A única conclusão possível é que o Cordeiro nos capacita a ficar em pé no Monte Sião.
o cordeiro não é mencionado nesses 2 salmos de Davi, mas ele aparece de repente na descrição encontrada em Apocalipse 14. E é quase como se Apocalipse 14 estivesse respondendo à pergunta de Davi. Agora que o Cordeiro de Deus está estabelecido no Monte Sião, no santuário, também podemos estar presentes nesse lugar, porque sua justiça perfeita é atribuída a nós pela fé. Podemos ter a ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. Sem o sangue de Cristo, que esperança teríamos? Absolutamente nenhuma. Essa possibilidade, essa única possibilidade de nos capacitar a estar na presença de Deus, a estarmos no Monte Sião, de uma certa forma, de um lado ela nos entristece, porque nós sabemos que somos pecadores e não merecemos estar na presença de Deus, mas por outro lado também ela nos desenvolve em nós a gratidão pelo amor de Deus por nós, a gratidão pelo sacrifício de Cristo e pela oportunidade de, pela fé nele e no seu sacrifício por cada um de nós, podermos de fato estar de pé na presença do nosso Deus. É claro que precisamos buscar a santificação todos os dias, precisamos buscar sempre viver de acordo com a vontade de Deus, aprender mais dele e querer viver segundo a vontade dele e lutar também contra as nossas tendências pecaminosas. Não é porque eu sou salvo pela graça que eu posso continuar pecando à vontade, assim como Paulo também diz, né? E havemos de pecar porque estamos debaixo da graça e não da lei? Não, de forma alguma, né? Então, assim, que essa esperança e essa certeza da nossa possibilidade de estar diante do Senhor pela graça de Cristo possa fortalecer a nossa fé hoje e sempre, e que nós busquemos também o poder do Espírito Santo em nossas vidas, para a gente poder de fato chegar lá, viver com integridade, falar a verdade, ter sempre um coração alegre na presença do Senhor, e que a gente não venha procurar fazer essas coisas para tentar alcançar a salvação ou estar na presença do Senhor, mas que o amor de Deus seja genuíno em nossas vidas, para que assim, com verdade em nossos corações e em nossa vida, possamos também adorar ao Senhor, certo? Então vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, mais uma vez, pela tua misericórdia e bondade, por estarmos em mais uma manhã podendo buscar e louvar o teu santo nome. Te pedimos mais uma vez perdão pelos nossos pecados, que o Senhor nos conduza com o teu Santo Espírito e que nós possamos a cada dia ser mais santificados, estar mais próximos de Ti, para que possamos também ter o nosso caráter cada vez mais parecido com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somos gratos a Ti, porque apenas pela Tua graça, apenas pelo Teu sacrifício, teremos a oportunidade de estarmos de pé diante do nosso Deus Criador e assim também herdarmos a eternidade juntamente com o Senhor para todo sempre. Então nos abençoe cada um também que estuda a lição comigo neste momento, e aos amigos também que se inscrevem no canal, que comentam, que o Senhor também esteja abençoando a todos eles, porque também estão empenhados em buscar a Ti para futuramente vivermos todos juntos com o Senhor. Esteja conosco, te oramos em nome de Jesus, amém. Te agradecer mais uma vez que assistiu aí o vídeo, que curtiu, que comentou, que compartilhou. Vamos juntos nessa caminhada aí e amanhã estaremos de volta aqui para darmos sequência ao estudo da lição, também a leitura da Bíblia. Ok? Então, bom dia e fique com Deus.